Bem, agora, assim, eu gostaria de entender um pouquinho mais da cabeça de vocês na gestão do dia a dia do portfólio. Porque você colocou aqui pra gente, né, a ideia de fazer o financiamento das obras, que você tem carteira mais pulverizada. E acho que esse ponto da carteira pulverizada é algo que precisa ser melhor colocado para o investidor na ponta final. Por quê? Quando ele abre o relatório gerencial, eu dei uma olhadinha no relatório gerencial do CYCR, você olha lá a quantidade de CRIs que tem, mas você faz a famosa curva ABC, né? Então você vê que, sei lá, as 9 primeiras posições mais ou menos, elas respondem por quase metade da posição. Dá mais ou menos isso, 48% a continha que eu fiz ali, né? Nem eu sabia. E aí você olha e você fala, poxa, parece que tem algum grau de concentração, né? Mas, como neste bolo de operações existem operações pulverizadas, a gente entende que ali mora efetivamente a grande diversificação. Mas talvez o investidor, lá na ponta final, ele não entenda isso. Ele só olha e fala, pô, esse cara aqui ó, representa 8% do risco. Se der problema aqui, é 8% da carteira. Mas e para dar 8%? Porque não é um único risco que está lá dentro, é um risco pulverizado muitas vezes. Muito difícil. Então eu gostaria, por favor, que você explicasse para a turma o que é esse risco pulverizado. Talvez assim, eu comecei fazendo financiamento de obra, né? Passei por algumas incorporadoras, depois passei por Itaú, financiando as incorporadoras consultoras daqui, depois eu aprendi durante 8 anos a fazer crédito pulverizado. Então, e tem outras pessoas também na C-Capital que já fizeram, e aí a gente se acostumou e se sente confortável, e hoje está bem na moda, porque os home equities são mais comuns hoje em dia, então aquele crédito com garantia de imóvel, refinanciamento, é um crédito pulverizado. Tem carteiras de pró-soluto também, mas nós não fazemos isso, ou pelo menos até hoje não fizemos. E tem quando o mutuário ele financia direto com a incorporadora, né? Então ele compra um apartamento, paga, sei lá, 30% durante a obra, quando chega os 70%, ele teria que financiar no banco. Isso aí que está mais escasso, está mais difícil. Existe. Esse crédito ainda não acabou. Nem sei se vai acabar. Mas os bancos estão mais restritos e aí uma alternativa é ele financiar direto com a incorporadora. Ele financiar direto com a incorporadora, ele vai pagar 70%. O que é isso? É pagar os 70% a prazo. Pagar os 70% a prazo envolve juros. O máximo que as incorporadoras cobram hoje, né? 1% ao mês mais inflação, 12,68 ao ano mais inflação. E elas ficam pagando, só que a incorporadora precisa ir para comprar o próximo terreno, para a próxima obra. Ela tem um capital, é um segmento que demanda muito capital. Então ela vende essa carteira a mercado. Quem comprar, vamos supor que ela tenha 100 milhões que vão render inflação mais 12,68 a longo prazo. Se eu pagar 100 milhões nisso, eu vou ter 100 milhões rendendo inflação mais 12,68 a longo prazo. Essas são as carteiras pulverizadas. E aí, qual que é o grau de conforto que a gente tem nelas, né? Pode ter o risco da incorporadora envolvida, ela está cobrigada na dívida desses mutuários. Estão dando o exemplo de 100 milhões, podem ser 100 mutuários com dívida de 1 milhão. Ou seja, pulverizado em 100 pessoas. Então essa carteira aparece que é um CRI, envolvendo 100 milhões de reais, mas eu tenho várias dívidazinhas lá dentro, cada uma com sua alienação fiduciária, cada um é executado. Eu dei esse exemplo de 70% de LTV, mas nossa média nos pulverizados é abaixo de 50%. Então, se o Ricardo aqui inadimplir, eu vou poder executar a alienação fiduciária, que é super bem montada, né? A lei da alienação fiduciária, e funciona bem, né? É uma das coisas que funciona bem no judiciário brasileiro, é extrajudicial, na verdade. Então eu vou executar por muito menos do que vale aquele imóvel. Além disso, a gente nunca, nos nossos CRIs, faz uma operação apenas com alienação fiduciária em garantia. Então a gente sempre tem nesses pulverizados um colateral. Então, na verdade, a gente nunca vai fazer esse CRI de 100 milhões no exemplo hipotético. A gente vai fazer um CRI de 70, 80 no máximo. Então a gente vai ter 20, 30% de um colateral. Perfeito. Então todo mês, se a parcela desses mutuários somados deveria ser R$100, só 80 são para pagar nossa dívida. 20 a gente devolve para o incorporador, porque eu nunca paguei por isso. Além disso, ainda tem um LTV, um loan to value, que a gente empresta em relação ao valor do imóvel de 50% para baixo. Então, é um CRI, né? Ele representa X% da carteira, né?
nos nossos relatórios gerenciais, mas dentro deles são dívidazinhas. E é muito difícil todo mundo parar de pagar ao mesmo tempo, quase impossível. Numa analogia, você pensar que você possa olhar o FDIC como um ativo único, mas dentro desse FDIC, eventualmente, você vai ter um monte de pequenas duplicatas e vai ser pulverizado por si só, apesar de ser um só. Pode, com a diferença que dentro do crédito imobiliário ainda a gente só faz de prédios performados, com habits, etc. São prédios prontos, bem vendidos, porque uma unidade dentro de um prédio mal vendido está concorrendo com todo mundo que está... com o próprio incorporador que ainda está vendendo. Então, a gente só faz um prédio bem vendido, prédio pronto, e tem alienação fiduciária na matrícula. Então, além desse exemplo que você deu do FDIC, dessa analogia, a gente tem a garantia real. Legal. Então, eu tenho uma garantia a mais do que esse conforto, esse colchão, que às vezes é colateral, às vezes é uma cota subordinada, aí depende do CRI que a gente monta. Então, essa é uma grande parte da nossa carteira, isso. E a segunda são as obras. Assim, a gente tem as duas, devem ter mais ou menos o mesmo montante, eu diria, hoje em dia. Corporativo a gente faz muito pouco. Corporativo é igual pulverizado que a gente faz. Ele tem que ter garantia real. Perfeito. E tem que ter recebível que fazem jus a PMT. Então, a gente vai olhar o balanço do incorporador, obviamente. Vai olhar o balanço do devedor, né? Mas a gente está muito mais preocupado, a gente sempre tenta responder em todos os nossos CRIs, respondendo sobre a cabeça da gestão. Como esse cara vai me pagar? Não quero só olhar o balanço dele. Quero ver a liquidez. Cadê? É 80 para 100 a dívida? Pô, 80 para 100 o recebível? Eu tenho um colchão legal. E o que vai acontecer se ele não pagar? Que é a segunda pergunta. Graças a Deus nunca aconteceu. A gente está no quinto ano do fundo, não aconteceu. Mas eu preciso executar, preciso ver o quanto vale, preciso entender a liquidez daqueles ativos. Então, todos os nossos CRIs são bolados assim. Como corporativo, tem muita coisa clean, sem garantia. É risco AAA, a Cirela. Cirela, a gente está dentro do grupo, mas a gente não está aqui para fazer dívida para a Cirela, nunca foi o objetivo da gestora. Tem um risco muito bom, as taxas até vão ser mais baixas também, mas a Cirela consegue, é uma empresa que consegue hoje captar dívida sem garantia no mercado. Não é a forma como a gente montou a gestora, como a gente pensa no dia a dia.